Opa, tudo bem? Aqui quem fala é Carlos Júnior, né, aqui do canal Overtrade aqui, para a gente estar falando sobre trade esportivo, sobre o Campeonato Brasileiro, campeonatos internacionais, para a gente estar falando sobre futebol, sobre a rodada e a gente poder dar uma analisada nos jogos que vão ter, para que a gente possa melhorar nossas apostas, né, melhorar nosso bet e melhorar nossa assertividade, né? Tenho visto que no YouTube tem pouco conteúdo sobre esse assunto, então resolvi criar esse canal aqui para poder a gente estar um ajudando o outro e quem sabe, né, se vocês gostarem, a gente poder estar fazendo mais vídeos aí no futuro, que a ideia é a gente estar analisando toda a rodada, né, os principais jogos, os principais campeonatos, para poder a gente estar fazendo as nossas bets aí nas nossas casas de aposta e poder estar ganhando muito dinheiro, né, gente? E para começar o dia de hoje, né, sexta-feira, dia 11/5, vamos estar analisando o seguinte. Vamos estar analisando a rodada do Campeonato Brasileiro que vai ter hoje. Aí vamos aqui entrar no site Academia das Apostas, que é um site que eu uso muito, e ver quais os jogos que vão ter hoje, né? Para começar, vamos estar olhando o jogo das 17 horas, que vai ser CSA e Remo, né? Série B. Série B é muito interessante aí, só que a Série B tem me tirado o sono, né? Porque é muito difícil a gente estar acertando os placares, muito difícil a gente estar acertando nossas odds. Mas é bom a gente estar dando uma analisada aqui que a gente vai acabar conseguindo melhorar nosso desempenho, né? Então hoje o CSA, né, vai estar jogando contra o Remo. Vamos dar uma olhada aqui que está sendo a odd indicada aqui. Ambas marcam, né? Ambas marcam uma boa odd, né? Geralmente dá certo, né? Tem que ver a race de cada time para poder a gente estar dando uma olhada. Então o CSA é o seguinte. O CSA nos últimos jogos, opa, tem uma race boa, viu? No último jogo ele ganhou do Vitória fora de casa, ganhou do Vasco, esse jogo contra o Vasco que eu assisti, o Vasco ficou em cima, só que o CSA acabou saindo bem. Teve duas derrotas, mas se a gente analisar aqui, né, nos últimos 10 jogos ele só teve duas derrotas, né? Depois desse período ruim ele voltou a estar marcando muitos gols e está atingindo o objetivo. A gente pode ver que apenas em uma partida ele não fez gol. O CSA tá bom de gol, viu, gente? O CSA eu acho que compensa uma odd aí de ambas marcas mesmo. Mas vamos dar uma olhada aqui no Remo. O Remo começou bem o campeonato, só que o que eu tenho visto do Remo nos últimos jogos é que ele não está tendo um bom desenvolvimento. E a gente pode ver isso aqui, ó. O último jogo ele perdeu para o Londrina de 1-0, né? Teve uma boa vitória contra o Cruzeiro 3-1, mas também perdeu para a Ponte Preta de 1-0. Esse dia que eu estava assistindo, né, o Remo, eu estava com a odd nesse resultado aqui, precisando só de um golzinho do Remo, acabou que ele não conseguiu atingir o gol, né? O Brusque, nesse jogo do Remo e Brusque que também assistiu, o Brusque foi para cima, né? E o Remo não conseguiu ter um bom desenvolvimento nesses jogos aqui. Então nessa primeira análise aqui de jogo do CSA e Remo, as casas de aposta estão mostrando a aposta de ambas marcas, e ambas marcas é uma boa aposta, só que além de ambas marcas eu colocaria over 1,5 para o CSA, porque o CSA eu vejo um time mais qualificado para poder estar fazendo mais gols, né? E vamos dar uma olhada aqui no próximo jogo. Próximo jogo, o jogo das 19 horas, Avaí e Vitória. Ei, time difícil esse Vitória, viu? Vitória tem me dado trabalho nessas apostas esportivas. Inclusive a odd aqui, a análise da Academia das Apostas tá para o Avaí vencer, né? 2.0. Mas vamos dar uma olhada aqui na race do Avaí aqui pra gente ver se realmente o Avaí tá indo bem. O Avaí é aquele time, né? Nem lá nem cá. Tem dia que tá bem, tem dia que tá mal, tem dia que tá bem, tem dia que tá mal e complicado. Nesse jogo do aqui, ó, o Operário contra o Avaí, eu assisti o jogo, viu? Esse Operário aqui sufocou o Avaí, jogou muito melhor do que o Avaí no segundo tempo, né? Foi muito bom o segundo tempo do Operário. Contra o Brasil de Pelotas eu não cheguei a assistir o jogo, né? Contra o Cruzeiro eu assisti o jogo também, né? O Cruzeiro jogou melhor e o Avaí acabou ganhando um golzinho. A gente pode ver aqui que o Avaí marca um gol, 0 gol, 1 gol. E no campeonato catarinense que ele marcou 5 gols nessa partida. O Avaí é aquele time, né? Ele joga só arroz com feijão mesmo para poder ganhar as partidas. Um gol, passando de bom para eles, né? Agora um time que tem dado muito trabalho mesmo, esse Vitória aqui, viu? Mas dado muito trabalho não é porque tem jogado bem, não. É porque tem jogado muito mal mesmo.
Esse último jogo aí contra o Vitória eu assisti, né? Ficou 1-0 pro CSA, aliás. 1-0 pro CSA e o Vitória não jogou bem. Contra a Ponte Preta, jogou terrível. O Vitória não consegue fazer gol, né? Na Série B ele teve uma vitória aqui contra o Brasil de Pelotas, que é o Brasil de Pelotas, convenhamos, né? Tá na última colocação do campeonato e lá pelo meio do campeonato andou tentando dar uma reagida aí, mas voltou ao normal de novo, né? Teve uma vitória aqui contra o Sampaio Corrêa também, e aqui é campeonato da Copa do Nordeste. Então o Vitória da Bahia é aquele time que você não pode garantir que ele venha fazer um gol não, viu, gente? Essa odd aqui eu vou colocar a vitória do Avaí, porque o Avaí está disputando, né, para poder subir para a Série A, e o Avaí, eu vejo que tem um time melhor do que o Vitória. O Vitória joga, mas é aquele futebolzinho mais ou menos, né? Vamos dar uma olhada nesse outro jogo aqui das 9h30, Londrina e Cruzeiro. Mas pelo nome você já vai direto colocar a odd a favor do Cruzeiro. Mas quem tem assistido os jogos do Cruzeiro nesses últimos, né, os últimos jogos da Série B, tem visto que o Cruzeiro tenta, mas não consegue. Esse jogo contra o Vila Nova mesmo, fiquei decepcionado com o Cruzeiro, viu? Vila Nova jogou melhor do que o Cruzeiro, né? As casas de aposta aqui estão dando, ambas as equipes marcam. Vamos dar uma olhada aqui na race do Londrina aqui para saber como é que ele tem jogado as últimas partidas. Londrina eu tenho acompanhado um pouco também, mas é outro time também que a gente não pode confiar, né? Esse jogo contra o Guarani que eu assisti também, foi um jogo truncado. O jogo contra o Confiança aqui, que eu botava mais fé no Confiança, o Londrina acabou ganhando. E esse jogo contra o Remo aqui também, o Londrina ganhou de 1-0. Então nos últimos jogos, o Londrina, nos últimos 5 jogos, o Londrina levou apenas um gol. Será que ele consertou a defesa? Então o Londrina aqui tá ensaiando uma recuperação na Série B, né, para não ver se não cai. Mas ele está disputando justamente com o Cruzeiro para saber quem que vai ser o rebaixado, né? Então aqui, se a gente for olhar bem, Cruzeiro empatou de 1-1 com Vila Nova, perdeu de 3-1 pro Remo, perdeu pro Avaí, empatou com o Botafogo. Então o Cruzeiro tava ensaiando uma reação e voltou ao futebol dele normal da Série B, né? É um time que muitos empates, marca poucos gols. Quando marca, né, é um time que realmente não se pode confiar. Então não é para concordar com o que o pessoal fala aqui não, mas ambos marcam, é uma boa pedida para o jogo. Mas se a gente quiser uma aposta mais conservadora, eu ia colocar over 1,5 nesse jogo aqui, viu? Porque um dos dois times deve marcar. Agora o segundo gol aqui é complicado. Será que a gente vai ter um segundo gol nessa partida? Então a gente poderia arriscar para poder estar vendo qual que seria, né, o resultado desse jogo, né? Então ambas marcam e over 1,5 no jogo, porque se a gente for colocar pro Cruzeiro é difícil. O Cruzeiro não é garantido que ele venha fazer esses 2 gols, não. Hoje também tem campeonato argentino, né? Campeonato argentino é um campeonato muito bom. A gente tem tido muito green nesse campeonato argentino. Defensa e Justiça é um time muito bom também, viu? É um time legal de se apostar. O Lanús e Estudiantes, né? Na verdade dois times praticamente iguais. Agora, né, tem que dar uma analisada melhor aqui. Outro campeonato que eu tenho acompanhado bastante, campeonato colombiano, campeonato muito bom de apostar, viu? Hoje mesmo às 22 horas tem Pereira e Jaguares. Esse jogo aqui é um jogo muito igual, viu? Esse jogo aqui, se a gente querer apostar nele, é um jogo para ambas marcas, porque esses dois times aqui eles estão marcando gol sempre. Inclusive, tá aqui a casa de apostas falando menos de 2 gols e meio, mas vamos dar uma olhada aqui na race aqui do Pereira. O Pereira nos últimos jogos, né, ficou 0-0, mas você pode olhar aqui que é 1-1, 2-1, 1-1, 3-0, 3-2, ó, 0-0 de novo, 3-2, 2-1, 1-1. Então o Pereira, eu acho que ele está em quinto ou em sexto ou sétimo, ele costuma marcar o golzinho dele. Ficou em 0-0 aqui no último jogo, mas ele tem um ataque que é bom de marcar gol, né? E o Jaguares já me deu algumas vitórias aqui nas apostas esportivas, viu? Vamos dar uma olhada nele aqui. Mas não com vitória dele, viu? Mas com marcar gol. Você pode olhar o último jogo também. Ficou 0-0 contra o Atlético Nacional, que é o líder do campeonato colombiano. Um time muito bom, viu? Sempre costuma marcar os 2 golzinhos. Mas você pode olhar aqui que o Jaguares perdeu de 3-1, empatou de 1-1. Perdeu de 2-1, ganhou de 4-1, empatou de 1-1.
4-3, 3-2. Então é um time que ele costuma marcar os gols dele. Então, para poder a gente finalizar, essas aqui são os jogos que eu separei para hoje, para poder a gente tá vendo, né, o campeonato, tá vendo. Ah, não, estou esquecendo do principal jogo da noite, Flamengo e Atlético Goianiense. Esse aí é difícil de apostar, né, gente? Porque o Flamengo é franco favorito aqui nesse jogo aqui. E o Atlético Goianiense é um time meio casca de ferida, viu? Ele finge que vai perder e ganha, finge que vai ganhar e perde, e sai atrás e consegue empatar. Ele costuma ter um ataque, tem um contra-ataque muito rápido, né? Costuma fazer um golzinho e quem sabe ele consegue arrancar um ambos marca aqui do Flamengo, viu? Só que o Flamengo é o Flamengo, né? Dos principais times do campeonato, um ótimo ataque, um dos principais times do Brasil e forte candidato a campeão da Libertadores da América também. Um ataque muito bom mesmo de verdade. E o Atlético Goianiense é complicado, esse time é complicado. Ele não é bom, mas também não é ruim. Ele é uma coisa que eu não consigo definir para você, viu? Tá entre os 10 do campeonato. E você viu, o último jogo perdeu para o Sport Recife, mas ganhou de 2-0 do Grêmio, ganhou de 2-0 do Atlético Mineiro. Então ele tem uma das melhores defesas do campeonato e o ataque dele costuma querer fazer um golzinho também, né? Então o Atlético Goianiense é um time meio complicado, viu? Complicado de estar decifrando os segredos dele, viu? Agora vamos dar uma olhada aqui no seguinte, na classificação dos times da Série A. Vamos dar uma olhada aqui. É o seguinte.